todas e a todos. Estamos começando a nossa terceira mesa. Não tem mesa fácil, né, gente? Mas essa mesa ela é bem dificinha, porque são os regimes diferenciados, regimes específicos, tributação favorecida. Tem a ver até com a mesa anterior, que vai... porque todos esses regimes trarão diferenças no creditamento. E eu tenho aqui a felicidade de ser uma das relatoras dessa mesa. E mais felicidade ainda, porque quem vai comandar tudo vai ser o Amêndola, e não eu. Porque não é fácil ser relator, ainda mais um tema como esse. Então, nós temos como relator aqui ao meu lado o Amêndola, que é diretor aqui da ASP, o diretor financeiro. Ele foi membro do CMT, que é o Conselho Municipal de Tributos de São Paulo. É mestre em Direito Econômico pela USP, foi orientado pelo professor Heleno. É Master of Laws, LLM, pela Cornell University, é advogado. E nós temos aqui, compondo essa mesa, a minha queridíssima amiga Fernanda Pazello, que é advogada, mestre em Direito Tributário. Ela é membro da Comissão de Direito Tributário da OAB, ela é cofundadora da Woman in Tax, ela faz parte do IASP, é membro da Comissão de Direito Tributário. Temos o Eduardo Salucci, todos são meus amigos, né? Eu vou ficar aqui todo mundo falando assim, meu amigo, meu querido amigo, que é mestre em Direito pela GV, doutor em Direito pela PUC, foi juiz do TIT por muitos anos, coordenador de projetos do NEF, professor do IBET, presidente do MDA, colunista do Valor Econômico. O Gustavo Brigagão, que é advogado, presidente nacional do CESA, que é o Centro de Estudos da Sociedade de Advogados, presidente honorário da BDF, que é a filial brasileira da IFA, vice-presidente do Fórum Permanente de Direito Tributário da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, diretor da Federação da Câmara do Comércio Estrangeiros, um grande defensor da advocacia, do regime diferenciado para as sociedades profissionais. Tenho aqui do meu lado também meu querido amigo Peroba, que é advogado, é mestrando na PUC São Paulo, coordenador científico do Grupo de Economia Digital do NEF e da Comissão de Direito Tributário da AB São Paulo, diretor e coordenador do Comitê Tributário da Associação Brasileira de Direito, Tecnologia, Informação e Comunicação. Então, eu passo já, feitas essas apresentações, a palavra para o Antônio Amêndola, que vai presidir os trabalhos como relator e coordenar aqui essa mesa. Obrigado, Suzy. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao nosso seminário sobre reforma tributária. Acho que, diferentemente das duas mesas que já tivemos hoje, que foram mesas que trataram de aspectos da reforma que são mais recortados, estruturais, vamos tratar agora da questão dos regimes, os diferentes regimes que estão previstos na PEC 45. E é uma discussão um pouco mais aberta e que os nossos palestrantes aqui terão mais liberdade para, eu diria, fazer as sugestões e não responder objetivamente algumas questões, como ocorreu nos painéis anteriores, né? Então, eu vou colocar aqui, fazer uma breve introdução do que consta na PEC, brevíssima, para dar o pontapé inicial para a nossa conversa, né? Então, aquele que se debruça, né, sobre a PEC hoje verifica a presença dos regimes fiscais favorecidos, específicos, diferenciados, também tem referência ao regime simplificado, né? E, obviamente, não há uma conceituação do que cada um desses regimes signifique. Muito embora, a partir do que já consta da PEC, e como a gente já falou aqui, tem várias matérias que não necessariamente teriam que estar numa proposta de emenda à Constituição, e acredito que também seja uma delas, mas é importante que esteja, por outro lado, da perspectiva prática, em razão de toda a histórica fiscal e tributária do país. E você consegue partir dos exemplos concretos do que aquele regime traz, para, de certa forma, tentar extrair um conceito desse regime, do que efetivamente ele representa. Então, por exemplo, no regime fiscal diferenciado, a gente tem ali as questões de educação, de transporte, a questão até dos esportes, agora de segurança nacional, que estão todos correlacionados com valores ali da Constituição que são protegidos, né? A própria segurança nacional, a questão do incentivo ao esporte, direito ao esporte, a questão também da alimentação, né? Da questão toda que tem lá, os regimes diferenciados para o setor
agrícola que está previsto ali. Então, aquilo chama o conceito da nomenclatura atribuída, né, para esses regimes foi o de diferenciado, né, diferenciado diferente, diferente do geral. Agora, o regime específico não deixa de ser diferente também. Também é diferente, mas ele é específico. Por que ele é específico? Partindo dos exemplos que estão ali, né, que tem o quê, então? Temos serviços financeiros, a parte de seguros, imobiliário, foram incluídos parques, bares, né? O que a gente tem ali? Ali a gente tem uma série de atividades que talvez, em razão das peculiaridades delas, mereçam um tratamento à parte. E essas peculiaridades talvez não decorram necessariamente da carga tributária, da mecânica do tributo a elas aplicável, talvez seja uma questão até de indução econômica. Então, obviamente, não existe essa conceituação, como falei. Então, a gente tem que verificar e trazer realmente aí algum sentido para esse trabalho que o legislador está fazendo e verificar também se existem outras atividades que mereceriam estar ali. E o último regime que eu faço referência aqui é o regime favorecido. Né? Esse regime, obviamente, a nomenclatura própria já indica, né? É um regime que vai ter um favorecimento. Agora, favorecimento em relação ao quê? Acredito eu que seja em relação ao regime geral, ao regime ordinário, mas não necessariamente esse regime favorecido pode ser mais econômico do que um regime específico que tem uma justificativa outra para ter uma carga fiscal inferior, por exemplo. Então, é um tema realmente que, quando a gente quer trazer um pouco para a abstração, para a conceituação, traz essas dificuldades, porque a gente tem que extrair meio que dos exemplos que estão ali, o que o legislador constitucional está querendo trazer, né? E aí a gente tem que trabalhar realmente com os aspectos concretos, consequências disso, e pensar no objetivo da nossa mesa aqui, que é o que a gente pode propor em termos de sugestão para o Senado para aprimorar essa redação. Então, com isso, eu encerro aqui minha fala e passo a palavra para a doutora Fernanda Pazello, que eu cumprimento, dando boas tardes. Obrigado. Bom, boa tarde. Primeiro, agradecer o convite do IASP, da ASP, e aqui na pessoa da Antônia Amêndola e da Suzy, minha amiga. E estou muito feliz de estar aqui na mesa com o Brigagão, Salluci, com o Peroba. Então, é um prazer participar hoje e poder contribuir para a discussão da reforma tributária. Eu começo falando da reforma tributária sob o ponto de vista de quando ela foi lá redigida, em 2019, e que tinha como pilar a ideia da simplificação, e que, a partir dessa palavra, buscou-se um tributo único. Então, a ideia era justamente que a gente tivesse a ideia de um IVA, né? Então, seria o IVA brasileiro, que traria uma alíquota uniforme, uma não cumulatividade plena, que teria a ideia também de o cálculo por fora. Então, esse é o objetivo da nossa reforma tributária. No entanto, de 2019 até hoje, 2023, a gente tem que olhar para o que nós temos aprovado na Câmara dos Deputados. E o que nós vemos? A meu ver, são duas modificações estruturais no que se imaginava do sistema tributário novo, desse sistema novo. Uma delas é a ideia do IVA dual, que foi justamente toda essa discussão em cima do Pacto Federativo. E a outra, que é a questão aqui, que é da nossa mesa, que é o fato de nós termos que olhar para alguns setores, termos que olhar para algumas atividades e ver que para elas não se aplica esse imposto, esse tributo único, essa regra geral. E daí a ideia da gente, em alguns momentos, ter um tratamento diferenciado, que seria esses, então, que a gente falaria desses serviços, dessas questões que estão ali no artigo 9º, né? Nós falaríamos também de uma manutenção de um tratamento privilegiado, favorecido, que é daí pensando na ideia da Zona Franca de Manaus, nas cooperativas. A gente olha aqui também para a questão dos... que a gente tem também dos... Só me fugiu aqui agora. O Simples Nacional, e o que foi trazido também na proposta, que daí isso é uma novidade nessa ideia de regime favorecido, são os biocombustíveis que
fossem feitos a partir de fósseis. Então, acho que isso é quando a gente olha... E qual que é a ideia? Até respondendo um pouco a sua pergunta, Amêndola, quando a gente pensa nesse tratamento favorecido, é que quando você tem cooperativas, empresas que estão na Zona Franca de Manaus, então você vai fazer essa comparação e você vai dar um tratamento privilegiado para essas entidades, para essas pessoas que estão nessa situação. Mas eu acho que aqui o que eu gostaria de trazer para a nossa discussão aqui é a questão do tratamento que é dito também como favorecido no que trata das alíquotas reduzidas. Eu queria focar um pouco nisso, porque foi justamente a ideia de que o legislador ele olhou para essa regra geral, ele falou, puxa, tem alguns setores que hoje eles já têm uma tributação que é diferenciada. Então, se eu aplico a regra geral desse tributo único, com alíquota uniforme, base ampla, vai acabar acontecendo um aumento de carga tributária em itens que são, muitas vezes, essenciais. E eu acho que esse ponto que eu queria trazer, está passando aqui a apresentação, né? É só colocar aqui. Aí. Bom, então aqui foi um pouco a ideia que eu quis trazer da regra geral, de base ampla, alíquotas uniformes, que, obviamente, por se tratar de um IVA dual, a gente tem umas alíquotas diferenciadas com relação aos estados e os municípios, e a ideia da não cumulatividade ampla, obviamente, tem toda essa discussão do imposto recolhido e tudo mais, mas que não faz parte dessa mesa. Então, o que nós vamos começar a falar um pouco é sobre esse tratamento favorecido. O artigo 8º da proposta, ele traz a ideia de que o IBS e o CBS, eles passam a ter uma alíquota zero, no caso daqueles produtos da cesta básica. Então, foi criada na proposta a Cesta Básica Nacional de Alimentos e, através dela, a possibilidade de que, por lei complementar, sejam definidos alguns produtos necessários à alimentação humana, que terão, portanto, alíquota zero. Além desse tratamento favorecido que veio na proposta, o que nós temos? As alíquotas reduzidas. E daí a importância aqui do slide, porque são vários itens. Embora em algum momento a gente tenha falado de setor do agronegócio, tenhamos falado da saúde, das farmacêuticas, o fato é que vários outros itens entraram nesse artigo 9º, nessas alíquotas reduzidas, e também houve uma diferenciação. Então, itens que vão ter direito a uma alíquota reduzida em 60%, itens que vão ter direito a uma alíquota reduzida em 100%, e até as hipóteses de isenção, certo? E daí eu acho importante que a gente leia para que a gente tenha a exata noção de que nós estamos incluindo todos esses itens na Constituição Federal. Então, ou seja, a Constituição ela vai passar a permitir que sejam dadas alíquotas reduzidas em até 60% para serviços de educação, saúde, medicamentos, produtos agropecuários, pesqueiros, florestais, extrativistas, insumos agropecuários, alimentos, produtos de higiene pessoal e atividades artísticas. Então, todos esses itens, segurança, e daí ali está a segurança nacional, da informática e cibernética. Quando a gente vai para o item da alíquotas reduzidas em 100%, que significa uma alíquota zero, temos lá também a possibilidade de que ocorra essa redução nos dispositivos médicos e de acessibilidade, né, de deficientes físicos, medicamentos também, alguns podem ter as alíquotas reduzidas em até 100%, produtos de saúde menstrual, aqui tem todo também um trabalho em cima da ideia de saúde feminina. Então, ou seja, são vários trabalhos que foram feitos por diversos setores, tentando trazer esses valores, e, a partir desses valores, a proposta acabou incorporando ao seu texto essas possibilidades de alíquotas reduzidas, inclusive de isenção. E, quando a gente fala de isenção, a gente está olhando aqui para as hipóteses, então, de transporte, né? Então, em alguns serviços, você vai ter essa questão, e também acho que foi permitida a isenção no caso de... tem mais uma situação também, que é em alguns outros tipos de medicamentos.
E daí eu acho que é importante, quando a gente vai para esse meu slide, que a gente entenda um pouco que essas introduções, elas vieram por conta do Congresso, no caso aqui, né, a Câmara de Deputados, junto com os setores e com as associações, olharem para algumas peculiaridades. Então, no caso do agronegócio, então se pensa muito na sazonalidade, na existência do produtor rural, no fato de que você tem uma informalidade, uma cadeia longa, pessoa física envolvida. E qual é o bem que se pretende proteger? A segurança alimentar. No farmacêutico, tem a ideia da saúde, a ideia de que é um mercado que é regulado, que tem seus preços regulados, que existe uma alta competitividade entre empresas grandes e empresas pequenas. E, além disso, acho que olhou-se muito para a ideia também da equidade de gênero, quando traz a questão dos produtos de saúde menstrual, para a desigualdade social. Esses foram alguns aspectos que foram considerados para que se incluísse esses itens ali. Só que eu acho que é importante aqui agora, eu acho que todos nós aqui, desde que a proposta foi aprovada em julho de 2023, todos aqui estão, acho que praticamente todos os dias, participando de alguma reunião com seus clientes, com as suas empresas. Eles trazem aqui as suas aflições com relação à proposta, mas, do ponto de vista deles, é muito produtivo ter-se esses favorecimentos ali. Mas eu queria me despir desse, né, local de advogada e começar a pensar um pouquinho desse lado da jurista, no sentido de que como que nós podemos fazer para que essa redação das alíquotas reduzidas não venha a se tornar, no futuro, algo que traga maior litigiosidade, que essa é a minha preocupação. Por um lado, eu tenho uma preocupação que tem a ver com o fato de que precisamos de lei complementar definindo quais serão esses itens que terão direito a essas alíquotas reduzidas. Isso pode vir a trazer algumas litigiosidades, caso se entenda que determinados produtos não foram incluídos na lei complementar e se entenda que deveriam. A outra questão que eu trago aqui também é o fato de se ter uma isenção na norma constitucional. No passado, o artigo 195, parágrafo 7º, que trazia e que traz até hoje a isenção de entidades, questionou-se se lá seria uma isenção ou uma imunidade. Então, acho que um ponto que eu coloco aqui é se faz sentido a gente passar a tratar de isenção na norma constitucional, quando a gente pensa nos conceitos de isenção, imunidade, mesmo a alíquota zero, tudo, você tem alguns critérios. E um deles, a princípio, é de que o que está na Constituição, a princípio, seria uma cláusula pétrea, uma garantia constitucional, uma ideia, então, de que não se estaria falando numa isenção e sim numa imunidade. Então, a minha proposta com relação à redação desse artigo é que, ele não fosse dividido em redução em 60%, redução em 100% e isenção, em que ele fosse um item único que permitisse a redução de 60% a 100%, porque isso, de uma certa forma, inclusive, já contribuiria para um pleito, para alguns pleitos de setores, falando, 60% não é suficiente, pensando na tributação hoje, quando a gente olha, por exemplo, para o agronegócio. Então, se lá ficar de 60% a 100%, eles teriam uma margem para trazer ali os limites entre 60% e 100%. E, além disso, não trazer a ideia da isenção, justamente para que a gente tenha ali só as alíquotas reduzidas e os itens não tão diferenciados tal como foram. No fundo, poderia ser produtos do agronegócio, produtos, medicamentos, e não tão delimitado como porque, no fundo, a gente acabou tendo palavras como frutas, pesqueiros. Então, assim, são muitos detalhes que, ao meu ver, acabam não contribuindo para o que a gente se imagina de um texto constitucional. Então, essa é uma sugestão que ela é um pouco mais arrojada, né, na medida em que se torna, se você alterar bastante o artigo 9º. Por outro lado, uma outra sugestão que eu acho importante é que, caso permaneçam os itens, que a gente, de alguma forma, consiga delimitá-los melhor. Né? Então, acho que esses seriam meus 2 pontos, e quando eu falo delimitar melhor, é entender o que seria segurança nacional, entender o que seria segurança cibernética, informática, mesmo produtos de higiene pessoal, que é algo que foi colocado, e a dúvida, quais seriam esses produtos de higiene pessoal. Então, acho que esses seriam minhas primeiras considerações. Obrigado,
Fernanda, acho que muito claro. Acho que qualquer conceito que é introduzido na Constituição Federal vai comportar a interpretação depois, e a gente vai poder chegar naquela situação de que se um determinado produto é ou não de higiene, e surgindo novas pandemias, se Deus quiser, se não ocorra, surjam novos produtos de higiene. Então, são colocações importantes. Acho que, se depois você puder pensar um pouquinho se haverá alguma sugestão assim concreta em termos de texto, porque, como eu falei no começo, é um tema mais difícil, porque acaba pegando questões abertas, né? Então, é difícil colocar uma sugestão de texto específica. Talvez um parágrafo a gente possa comentar, mas eu acho que realmente no estado das coisas, como eu coloquei hoje de manhã, vai mais para a história da reforma ideal, que não é alcançável, e vamos trabalhar com o possível, para onde o Senado está caminhando aqui. Então, acho que, agradecendo suas palavras de novo, Suzy, não sei se você quer fazer um comentário. Não, só porque eu estou anotando aqui já, Fernanda, você acha que, se caso permaneçam os itens, você está entendendo que é melhor delimitá-los na própria Constituição e não por meio de lei complementar? Então, eu até imagino que, por lei complementar, poderia ser uma alternativa. Eu acho que a grande preocupação, quando a gente olha para as discussões, é o fato de que os setores eles querem uma maior garantia do que realmente está sendo passado ali de tratamentos favorecidos. Então, me preocupa o fato da gente deixar como está e, no fundo, quando nós formos para a lei complementar, a gente voltar a ter essas litigiosidades. Então, né, Não, eu compreendo porque, por exemplo, na questão até das sociedades profissionais, eu já vi muitas pessoas falando que os médicos, que os serviços de saúde incluem tudo, inclusive as consultas médicas, e eles estariam tranquilos, né, nessa questão. E aí eu fico perguntando, e se a lei complementar restringir, vai para a litigiosidade? Então, mas, por outro lado, também a gente colocar tudo na Constituição é algo para a gente conversar depois. Perfeito, Suzy. Se incluir. Não, e a questão toda é a seguinte, né? Eu acho que quando, né, se constrói uma norma, quer dizer, obviamente, a gente constrói ela para capturar a realidade de hoje, mas olhando para o futuro. Então, a ideia é que essa norma tenha a capacidade, pelo menos no momento que ela é criada, de alcançar situações derivadas do que vai estar no texto. Agora, é evidente que a realidade, depois de alguns anos, né, podemos ter novas tecnologias, novos produtos de higiene, novas formas de convivência, e tudo isso, teoricamente, não precisaria de uma norma nova. Poderia estar dentro ou estar fora. A questão é quão próximo de cada conceito estaria. Então, muitas vezes a gente quer buscar uma segurança jurídica plena, mas existe o limite da previsibilidade, eu acho, da construção da norma, né? Então, assim, eu acho que realmente trabalhar com os conceitos um pouco, vamos dizer assim, no limite, né, sem ser tão aberto, sem ser tão fechado, acaba sendo a melhor solução, pelo menos para um texto constitucional. Mas com isso, queria passar a palavra para o nosso querido Eduardo Sallucci. A doutora Suzy já fez sua apresentação, é uma honra estar com você hoje à tarde aqui. Obrigado. Obrigado, boa tarde a todos. Amêndola, Fernanda, Suzy, Peroba, Brigagão e todos os presentes. Quando me indicaram esse tema, eu dei um passinho para trás. Eu voltei lá em 2018, quando a gente estava rabiscando esse texto, com a participação de muitos daqui, no NEF, no CECIF, e a gente tinha a ideia de uma proposta que teria um único regime, uma alíquota uniforme, com quase nenhuma exceção, exceções aquelas da própria Constituição, imunidades, etc., mas essa era a ideia. E, no decorrer dos trabalhos, nós ouvimos muita gente. Nós fazíamos aqueles encontros lá, até criou um crédito letivo lá de reforma tributária, tinham 13 alunos e 40 não alunos presentes. E tinha gente dos diversos segmentos econômicos, políticos, empresariais, enfim. E aí cada um começou a expor as suas angústias. Então, foi o pessoal lá do setor de construção civil. Bom, mas eu tenho uma particularidade, porque eu compro o terreno, depois de 3 anos, até aprovar projeto, licenciamento ambiental, etc., fica o terreno lá 3, 4, 5 anos, às vezes, parado. Aí eu vou construir, aí eu demoro mais 3 anos para construir.
e só depois eu vou vender. Quer dizer, eu fico 7, 8 anos acumulando crédito e só depois eu vou realizar os débitos. Há um descasamento flagrante, então esse sistema não funciona no meu setor. E a gente olhou e falou, olha, realmente, né, vamos pensar um pouquinho. Aí depois em Febraban, não, porque tem um spread bancário, né, o serviço legal, contra a prestação de um serviço, a remuneração da compra do serviço, ok, IVA, tudo certo, mas aqui tem um spread. O spread não é bem um serviço, não vai ter crédito, né, vai ser seco, aqui tem uma situação particular, realmente, temos que pensar. Aí o pessoal do seguro, mas tem os salvados aqui, né, o cara bateu o carro, deu prédio total, eu dei o carro para ele, mas eu peguei lá o salvado, aquilo que eu consegui recuperar, aquilo não gera crédito, mas é um negócio meu, depois eu vou vender para uma sucata, ou seja lá o que for, vou ter só débito, mas não vou ter crédito, mas ali tinha um crédito embutido, como é que fica? Né? Realmente, é uma situação diferente. Né? E a gente começou a perceber que, até em comparação com a legislação estrangeira, etc., haviam situações diferentes. E aí nós criamos lá, houve a sugestão de criar um capítulo. Né? Então aqui tratar de regimes especiais e tal. Né? Eu falar, opa, peraí, regime especial não. Porque as palavras têm poder. Né? Já dizia aquele cara que faz as missas na TV. Né? A palavra tem poder. Né? Mas a palavra tem poder. Aí ele dizia lá, se colocar regime especial, logo vai dar a conotação de privilégio. Eu sou especial, eu sou, portanto, diferente de todos os demais. Portanto, eu tenho algo a mais, então eu mereço aqui um tratamento especial, né, no sentido de beneficiar. Não, então vamos mudar essa palavra, vamos usar aqui regime diferenciado. Porque o diferente não é melhor do que o não diferente. Ele simplesmente tem uma regra que foge da regra geral, porque a sua atividade comporta uma particularidade que merece um tratamento diferente, não privilegiado, mas apenas diferente. E assim seguimos. Aí veio, né, sabemos todos do assodamento, né, que a reforma passou aí na Câmara, e a gente vem lá com regimes diferenciados, regimes específicos, regimes favorecidos e algumas outros predicados aqui. Regimes simplificados, etc. E a provocação foi, o que quer dizer cada uma dessas coisas, né? E aí eu segui nessa linha. Então, para mim, eu fiz uma autoclassificação aqui. O que eu entendo? Eu entendo que a proposta traz um regime geral. Ok? Isso é muito simples de entender. E eu tenho algumas situações que são específicas, que, portanto, não estão no regime geral. Então, tenho o geral e o específico. E dentro do específico, que significa dizer, aquele grupo que não é parte do geral, é um regime, portanto, específico, do gênero específico, eu tenho as respectivas espécies. Quais são? Diferenciado e favorecido. A própria nomenclatura já estabelece uma linha de corte. O que é favorecido, naturalmente, vai pagar algo, a meu ver, mais suave, né? De uma maneira não tão onerosa quanto os que estão no regime geral. E os diferenciados não são favorecidos, são apenas diferentes. Então, aqui eu estabeleci um critério que, a mim, parece fazer sentido. Geral e específico, e dentro do específico eu tenho diferenciado e favorecido. O diferenciado só é diferente, e o favorecido simplesmente tem uma carga reduzida. É isso. É isso, eu não consigo enxergar outra classificação. Aí, a hora que eu organizei esse raciocínio, eu fui para o texto. E aí eu vejo uma desonestidade na escrita, né? O que causa uma confusão, né? O que só pode ser fruto do tal assodamento, ratificando todos aqueles manifestos que fizemos. E daí a minha proposta seria reescrever, mas eu acho que a essa altura não sei se cabe. Então a minha outra ideia seria a gente pegar atividade por atividade que a gente encontra aqui, e eu vou fazer bar e lanchonete. É geral? Não. É específico? É. É diferente ou é favorecido? Vai ter redução, então é favorecido. Eu boto nessa panela aqui. Eu pego a outra atividade. Essa daqui é geral? Não. É específico? É. É diferenciado ou é favorecido? Essa é diferenciado, vai nessa panela aqui. Então eu tenho duas panelas. Uma panela com o que é
específico diferenciado e uma panela com que é específico favorecido. Pelo menos eu sei aquilo que o legislador complementar vai ter que tratar de forma diferente e não beneficiada, e aquilo que o legislador complementar vai ter que tratar de forma favorecida. Ou seja, vai ter que ter uma redução em alguma medida, de alguma forma. Para mim, esse seria a organização que eu faria de tudo isso que está aqui. Né? Eu reescreveria simplesmente reorganizando essas atividades. Aí eu fui ler de novo. Aí vamos lá, vamos falar da honestidade. Primeiro artigo da provocação, do simples. A definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas. Microempresa é diferenciado? É. É favorecido? Se a gente entender que simplificar é favorecer, sim. Se eu pensar em carga tributária, pode ser ou pode não ser. O anexo do simples aqui, o anexo 3, o anexo 4, o anexo 5, tem alíquotas que vão de 4,5% a 33%. Não dependendo da tua atividade. A advocacia é no anexo 4, por exemplo. Vai de 4,5% a 33%. Depende da tua receita, você vai pagar mais estando no simples do que você paga numa empresa de lucro presumido, por exemplo. Então, ele não é favorecido, ele é simplesmente diferenciado. Pode ser favorecido ou não, ou prejudicado. Então, aqui, quando você define o tratamento diferenciado e favorecido, desculpe, diferenciado, favorecido não é. Então, para mim, é uma imprecisão aqui e uma desonestidade no texto. Não desonestidade no sentido ruim, desonestidade no sentido de que não reflete aquilo que realmente é. Veja aqui um exemplo de uma honestidade na redação. 156A. Lei complementar, disciplinar regimes específicos, portanto, não é geral, de tributação para combustíveis lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez. Regime de monofasia. É beneficiado? Não. É simplesmente a monofasia. É simplesmente um regime diferente, que faz com que o setor de combustível lubrificante possa pagar de maneira diferente, uma única etapa, e não necessariamente menos do que os outros. Absolutamente honesto esse texto. E a gente vai avançando. E a gente percebe uma série de equívocos, ou pelo menos classificações equivocadas. Olha aqui uma disposição honestíssima, essa aqui não é honesta, é honestíssima. Manter o regime fiscal favorecido para biocombustíveis na forma da lei complementar, a fim de assegurar a tributação inferior a incidentes sobre combustíveis fósseis. Honestíssima. Ele é um regime favorecido, porque vai ter uma redução, e ele diz até o porquê. Não é? Porque eu estou privilegiando o biocombustível em relação ao combustível fóssil. Honestíssimo. Outra honestíssima. Cesta básica. Fica criada a cesta básica nacional aqui, em observância ao direito social à alimentação. Isso aqui não só indica o favorecimento, né, como também ele amarra no valor constitucional que dá ensejo a essa diferenciação, que é o direito social. Né? Então, ele justifica até. Essa aqui é honestíssima. Uma não honesta. A lei complementar, artigo 9º, que institui imposto, o IBS aqui, e a CBS, poderá prever regimes diferenciados de tributação deste artigo, desde que seja uniforme em todo o território nacional. E aí vai aquela lista. Educação. Ele é diferenciado? Não, ele é favorecido. Ele não é diferenciado. Porque não é isso, ele não é só diferente. Ou seja, eu não vou ter benefício. Ele é favorecido. Eu vou pagar menos, mas aqui está como diferenciado. Né? E assim por diante. Eu tenho uma série de atividades aqui. Veículo usado. Né? Poderá conceder crédito presumido na revenda de bem móvel usado. Por quê? Porque o bem móvel usado, quando você compra um carro e você entrega o seu usado, economicamente o imposto está lá. Mas o revendedor não vai tomar esse crédito porque o consumidor final não tem nota fiscal, não tem o IBS destacado, mas o imposto está lá. Então, a lei vai dar um crédito presumido de modo a resultar uma tributação sobre a margem. Não é um regime favorecido. O revendedor de veículo usado não vai pagar menos. Ele vai ter um crédito presumido que não é um favorecimento, mas é uma diferenciação para fazer com que aquela operação tenha como resultado final a tributação sobre a margem. Simples. Né? Então, a gente percebe, e assim, eu fiz várias anotações aqui. Né? Então, se a gente pegar aqui, hotelaria, né? Está aqui como regime diferenciado. Hotelaria, parque de diversão, temático, bar, restaurante, bar. Eu nunca vi uma Constituição que diz que o bar, na Constituição Federal, bar e boteca é a mesma coisa.
Porque se for, tudo bem, a gente vai... Eu frequento os dois, mas a gente tem aqui um problema, que é o que a Fernanda falou. Quando eu coloco alguma atividade aqui, eu já vou começar, o que é bar, o que não é bar, né? O que é parque temático, né? O que é aviação regional? Regional da onde, né? Então, a gente começa a ter aqui, o que é isso? É um regime, segundo o artigo 149b, desculpe, o 156A, é um regime específico, mas ele não fala, ele fala diferenciado aqui, ó, diferenciado, ou seja, ele não é diferenciado, ele é favorecido, porque eu vou ter redução aqui. Eu vou ter redução aqui. Né? Aí você vê situações aqui, regime de aproveitamento, pode prever tudo. Pode prever não incidência, aqui os do artigo 149, do próprio artigo do 9º. Ele pode prever alíquota diferente, base de cálculo diferente, pode prever incidência sobre receita, ou seja, pode tudo. Eu preciso escrever isso na Constituição Federal? Quer dizer, não seria muito mais, talvez, econômico eu dizer o seguinte, olha, gente, tem a regra geral e tem os regimes específicos. Dos específicos, eu tenho aqui os diferentes. A monofasia, o carro usado, e regimes que comportem um tratamento diferente, porque a atividade é diferente. A instituição financeira é diferente? Não, não é. Ela é diferente e beneficiada, porque o spread não vai ser tributado. O seguro é diferente? Eu acho que o seguro sim, é só diferente, talvez não seja beneficiado. Mas aí eu digo que em relação a esses serviços, posso tudo, posso diminuir a alíquota. Quer dizer, vale a pena eu amarrar, eu engessar isso aqui? Então, para mim, assim, uma redação que faria total sentido seria regime geral e regimes específicos. Os específicos, eu tenho os diferenciados, que é o carro usado, a monofasia dos combustíveis, etc., esses daqui, e os regimes beneficiados, que são esses, e o benefício que vai dizer a lei complementar, e pronto, porque eu vou querer contemplar tudo que a lei pode fazer aqui, eu vou deixar alguma coisa de fora e eu vou colocar alguma coisa que eu não deveria ter colocado. Não tenho dúvida. Né? Além do que, o que eu estou fazendo aqui? A gente chama com a Pilar, ele fala assim, não, mas o API diz aqui que revenda de usado a lei poderá conceder um crédito presumido. Poderá, né? Não, mas é uma técnica legislativa. O poderá conceder significa deverá. Desculpa, não concordo. Não, e é fato, tem dessa linha, mas o Supremo acabou de decidir, no caso do ICMS seletivo de energia elétrica, o IPI será seletivo sobre nacionalidade. O ICMS poderá ser. Aí vem o Supremo e fala, olha, poderá ser, ele não é obrigado. Mas se tiver uma alíquota só, ele pode ou não pode. Mas se for, aí sim é obrigado a observar a essencialidade. Então, poderá é poderá, e o deverá é deverá. O poderá não é deverá, o poderá é poderá mesmo. Né? Então, quando a gente coloca poderá aqui, você gera uma expectativa que não necessariamente vai se realizar. Né? Então, assim, se eu tivesse que fazer duas sugestões... desculpa, só para fechar. Então, o que tem aqui nesse texto? O que tem aqui é absolutamente, de maneira não explícita, a aplicação do princípio da seletividade em função da essencialidade. É isso que nós temos aqui. É isso que nós temos aqui. Quando eu começo a relacionar as atividades aqui, que são mais importantes do que outras, eu estou aplicando a essencialidade. E aí eu vou cair na discussão que nós temos hoje. O que é essencial? Né? O Isaías comentou no nosso grupo lá, se quebrar, se entupir o encanamento da minha casa, o encanador vai ser o cara mais essencial do mundo naquele momento. Né? Mas acho que não é esse o ponto. A essencialidade está atrelada a um valor constitucional. E eu sempre que falo sobre isso, eu vou no preâmbulo da Constituição, eu não vou na Constituição. Eu vou naquilo que antecede a Constituição. Eu vou naqueles pilares sobre os quais a Constituição foi erigida, que é o preâmbulo, que diz que nós, representantes brasileiros, tal, Assembleia Constituinte, Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais, direito social, individuais, liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade, justiça, advocacia, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. É isso. Ou seja, o que é essencial ou deixa de ser essencial não é se o encanamento está entupido e eu preciso do encanador naquele momento. O que é essencial é o que a Constituição Federal indicou, pavimentou, apontou como essencial. E está aqui. Né? Na cesta básica ele faz menção a isso. Né? Na saúde menstrual, igualdade, tudo bem, está tudo lá. Estão amarrados os valores. Agora, eu não consegui encontrar aqui
nesse preâmbulo, bar. Por exemplo, direito social, direito individual, o bar, parque aquático, com todo respeito, hotelaria. Aí vamos lá. Ah, não, aí ele privilegiou o bar, onde a gente consome bebida alcoólica, nada contra os bares, já falei, sou fã, mas em detrimento da advocacia, em detrimento da engenharia, que vai erigir uma moradia, que é um valor aqui diretamente conectado com a dignidade humana, e assim por diante. Né? Então, eu acho que quando ele relacionou atividades aqui, ele optou de maneira não explícita, não precisa estar explícito, a gente sabe disso, os princípios estão aqui, presentes ou não, explícitos ou não, mas eles estão aqui. Seletividade em função da essencialidade. Vai dar confusão. Desculpe, eu não sou melhor do que ninguém. Eu, advogado, eu médico, eu engenheiro, eu contador, eu fisioterapeuta, eu odontologista, não importa, eu economista, não sou melhor do que ninguém. Mas o bar não é melhor do que a gente, a hotelaria, o parque aquático e etc. Né? A 1, 2, 3 milhas é turismo, que está beneficiado. Aí você compra a passagem, eles não pagam. Quem que sai procurar? O advogado. Né? Então, acho que a gente está numa armadilha aqui, e se eu pudesse, então, para fechar a minha fala, eu reorganizaria, sistematizaria e colocaria de maneira honesta a atividade dentro da caixinha que ela tem que estar. E aí deixaria o regime de favorecimento para a lei complementar. E ponto. A lei complementar não precisa relacionar a atividade, se é base de cálculo, se é... e assim por diante. É isso. Salúcio, só para entender, então você reestruturaria, reorganizaria, concordo, né? Mas vamos ver. Mas aí você tiraria esse artigo, do artigo 9º, aquele medicamento, porque você acha que já está no preâmbulo? Então, ou eu declaro e sou honesto com o texto, e vou dizer, estas atividades, tratamento diferenciado, monofasia e etc., e essas atividades são beneficiadas. Tá. Ou, se eu for deixar no texto constitucional, as atividades abaixo serão beneficiadas. Não é favorecida, não é beneficiada. Vamos colocar do jeito que é. E são essas. Essa aqui é beneficiada com 60%, essa com 100%, essa com alíquota zero, essa com sei lá o quê. Né? Eu colocaria de maneira transparente, clara, para a gente poder organizar. Né? E se ela é beneficiada porque ela tem particularidade, eu jogo para o legislador complementar dizer qual que é a particularidade que cabe a cada uma delas. Porque senão eu vou dizer... Eu vou entrar numa armadilha aqui de dizer o que cada atividade tem de particularidade, em que medida e de que forma eu tenho que operacionalizar o sistema geral para poder se ajustar àquela realidade, àquela atividade específica. Imagina o que não vai ficar de fora aqui. Né? E se a gente pegar o relator lá, o primeiro relatório, muitas dessas atividades que estão aqui como diferenciadas, que não são diferenciadas, são favorecidas, né? É porque não tem crédito. Hotelaria tem crédito, turismo tem crédito. Então, você tem que... Bom, então, já que se o ponto é esse, nós também não temos créditos. Os serviços gerais não têm crédito. Né? Então, a gente também é diferente. Se o fator de não ter crédito é motivo para ser diferente, não é para ser diferente, é para ser beneficiado. Porque se a regra geral é 25%, ou 20%, ou quanto for, vamos ver depois, mas se a regra for esta, então, você assumir que você merece um outro tratamento porque você não tem crédito, significa dizer que você está dando um tratamento favorecido àquelas atividades escolhidas. Eu acho que é por aí, e eu não vou invadir a fala e a sugestão do Brigagão aqui, que ele está tremendo aqui para fazer... Não, eu digo... não, o teu pleito, que a gente já passeou em Brasília lá, que eu acho que é uma colocação que vai acabar complementando tudo o que eu estou falando aqui. Obrigado, Salluci. Eu acho que é bem interessante você partir de 2018, a sua fala, e reconstruir os conceitos que estão sendo utilizados ali e, na verdade, simplificar eles e trazer uma outra reclassificação. Né? Eu acho que, olhando para frente aqui para o nosso trabalho, e no contexto que se encontra a proposta, acho que a reclassificação em si é difícil, né? Porque a gente tem 149 ali que já está conceituando esses 3 regimes. Né? Então, a gente trazer de volta para o conceito que você apresentou, que até pode fazer mais sentido, mas acho que nesse momento é difícil passar. Eu acho que talvez, eu gostei muito do que você colocou, e de repente exemplificar na nossa sugestão para o Senado, aquelas situações, algumas como exemplo em que a gente verificou a honestidade, e eu acho que muito interessante quando você nota, olha,
verifiquei aqui, tem um registro do porquê que essa atividade é favorecida. Né? Bacana. Agora, aquelas que não estão fazendo sentido, como simples, de fato, quando você pensa nisso, os anexos, não faz sentido, não é? Pode ou pode não ser favorecido. E aí a gente colocar, não, ali o termo é diferenciado e não favorecido. E, de repente, os outros exemplos que você colocou, onde foi verificada essa desonestidade, todos nós podemos depois revisitar, também a gente verificar se tem outras hipóteses. Isso eu acho que é muito bacana para a gente poder encaminhar, bem concreto, né, acredito, para o Senado trabalhar. Então, dando andamento aos trabalhos, se o Brigagão me permitir passar a palavra primeiro para o Peroba, porque eu acho que a sua colocação é um fechamento de estrela aqui. Mas, boa tarde, Peroba, é uma satisfação, eu acho que única estar com você aqui hoje por N razões. Conheço o Peroba há muito tempo, é um advogado extremamente experiente na área tributária, que ele se dedicou a aproximadamente, no mínimo, há 30 anos, que é mais ou menos a minha fase. E, enfim, experiente, certamente vai colaborar muito conosco hoje aqui, e grato também por estarmos vivos hoje aqui. Deixo para vocês, se quiser contar essa história. Obrigado. Esse é o destaque que o Antônio estava fazendo. Eu primeiro queria agradecer o convite, Suzy, Antônio, é uma alegria estar aqui com vocês, num evento organizado pela ASP, pelo IASP, e eu achei a ideia do evento muito legal. O momento é propício e eu acho que é isso que a gente deve fazer, realmente participar do processo, fazer sugestões, recomendações. A partir do momento que o texto vira projeto e o projeto é aprovado na Câmara, eu acho que ficar alheio ou simplesmente só criticando, sem propor nada ou recomendar nada, não parece ser um trabalho, pelo menos na minha visão, adequado. Eu acho que a gente tem que participar mesmo, e acho que a ASP e o IASP sempre tiveram essa característica. E só pela proposta eu já fiquei super entusiasmado com a conversa aqui. São todos meus amigos, eu não vou nem cumprimentar cada um deles, a gente já estava conversando ali, estamos acostumados a debater esses assuntos. Eu vou só destacar a conversa do Antônio, o destaque que ele fez. A gente, curiosamente, morava em Nova York no momento do September 11, por isso que ele está dizendo isso. A gente morou por um bom tempo lá, éramos super amigos, a gente conviveu bastante e a gente teve a experiência de viver aquilo. Outro dia, não sei, alguém estava questionando se eu estava lá ou não estava lá. Eu busquei até uma entrevista que eu dei para o Jornal Nacional, acho que 1 ou 2 dias depois que a gente começou a voltar a trabalhar, lembra? E na época, imagina, não tinha internet quase funcionando direito, não tinha nada. Eu lembro que a entrevista foi assim, virei estrela, só por falar que eu não ia voltar ao Brasil, que eu ia continuar a minha vida lá por um bom período. Mas foram os tempos bons e, evidentemente, foi um horror viver aquele desastre, mas a gente conseguiu passar por aquilo, sobreviveu e está aqui. Uma alegria também, Antônio. Eu vou direto ao tema. Assim, eu estava em Brasília hoje pela manhã, participando também de um evento da reforma tributária, que foi organizado pela UNB. Estava o Eurico, estava o secretário executivo do Ministério da Fazenda, o deputado Rauli, tinha bastante gente envolvida com a reforma, e na minha fala eu iniciei dizendo o seguinte: eu gosto muito do IVA, eu sempre fui favorável, vocês sabem que eu sempre me posicionei favoravelmente a gente fazer uma transformação do sistema, porque, de fato, eu não acho que o sistema que a gente tem hoje em dia está levando a lugar nenhum, como país. Toda vez que eu vou conversar com qualquer empresário, eu vou fazer palestra no exterior, é uma vergonha o que a gente passa vivendo ou tendo que desenvolver nossos negócios com um sistema como esse. Não está bom. A gente tem que assumir que não está bom. E acho que o melhor jeito de mudar é, de fato, acreditar que as coisas não estão bem e que a gente precisa fazer algum tipo de movimento. E acho que nada mais natural do que fazer um movimento no caminho do IVA, que é o imposto mais implementado em todas as jurisdições do mundo. Eu, que tenho vocês sabem muito bem, uma dedicação à economia digital muito grande, às vezes vejo pessoas falando: esse imposto é velho, ele não se aplica na economia digital. Isso não é nem um debate do ponto de vista internacional. É o melhor imposto para a economia digital. Nem fala isso. Eu fico curioso como alguns boatos chegam no Brasil do que são as experiências internacionais, são completamente desconectados com o que está acontecendo. Então, eu sempre fui favorável ao modelo, e eu gostava do modelo bem clean. O Salus, que conviveu comigo e nas discussões já me ouviu falar, eu era totalmente contra qualquer regime favorecido e beneficiado de qualquer maneira, porque eu enxergo esse modelo um pouco sob a perspectiva do que o Eurico enxerga, e é que o modelo deve funcionar. Essa é uma reforma de levar a carga tributária para o cidadão. Ela não tem nada a ver com o modelo das indústrias. Você está definindo a carga tributária que cada um
vai pagar na aquisição das coisas, cada um como cidadão e contribuinte. Então, quanto mais simples, quanto mais claro, quanto mais evidente e quanto mais eu puder participar desse processo político, mais benéfico é. Ter um regime de uma alíquota, evidentemente, seria o nosso mundo ideal, porque aí toda a população se envolve nessa questão e toda vez que alguém quer aumentar um 0,1, só tem uma alíquota sendo debatida, todo mundo participa dessa conversa e consegue ter algum tipo de participação mais cidadã em relação a esses sistemas todos, que hoje em dia não são nem objeto de debate, né? A gente vê qualquer dos pleitos políticos, a matéria tributária não existe, ela não faz parte dessa discussão e em outros países ela é parte dessa discussão. Eu costumo dar o exemplo, vários já ouviram, da minha mulher, o Antônio conhece ela muito bem, ela viveu comigo lá nos Estados Unidos naquela época, eu já era casado, ele não era, eu era. Então, eu acho que eu era o único casado naquela época. E minha mulher, depois, toda vez que a gente vai para os Estados Unidos junto, e ela odeia direito tributário, não quer saber disso, vários de vocês conhecem, ela odeia, em casa não tem nem conversa sobre isso. Mas quando ela vai para lá, e a gente vai para mais de um estado, ela sabe exatamente a alíquota dos estados. Eu tenho 4 filhos, ela compra um monte de coisa para ela. Claro, porque ela entende, ela compreende, é muito claro. Então, se ela sai de Nova York, que a alíquota é 10, e ela pode comprar em Miami, que a alíquota é 6, ela compra em Miami. Até porque nos Estados Unidos é tudo cadeia mesmo, você compra as mesmas coisas. Então, eu dou o exemplo para dizer como conecta a simplicidade. Ela conecta. Então, para mim, o imposto não é das empresas. Quando falam, por exemplo, lá no escritório, tem uma bela de uma conversa, vai ser um problemão, eu vou aumentar a carga tributária. Eu não entendo do que a gente está falando. Eu não entendo. Porque, para mim, esse é o imposto do cidadão. Então, hoje em dia, eu cobro o meu preço e cobro imposto. Eu vou simplesmente aumentar o imposto e o preço vai se definir. Eu vou entender se consigo cobrar ou não. Eu já cobro o meu imposto por fora. Eu já fiz uma contratação com os meus clientes hoje em dia, ele já é um IVA do ponto de vista contratual. Eu falo, tem o meu preço e o meu imposto. O imposto é 10, ele vai aumentar para 25, num período de transição de 10 anos. Daqui a 10 anos vamos entender se os preços relativos são esses ou não são esses. Por isso que eu acho que as grandes discussões elas estão sempre relacionadas quando a venda é direto para a pessoa física. Aí eu acho que a gente tem um ponto muito importante, porque você tem diretamente uma venda de alguma coisa que vai ter uma carga tributária super elevada. Não é assim que eu enxergo esse sistema. Então, eu gostava do sistema clean, porque eu acho que ele, de fato, propiciaria uma evolução muito grande em relação a uma série de aspectos. Aonde que esse negócio não ficou bom? Quando a gente entra no processo político, e aí eu dou razão para todo mundo que tem trazido críticas importantes. Eu não gosto de toda a parte que acabou sendo introduzida em relação à tributação de questões patrimoniais, tinha nada a ver com isso aqui, era uma tributação do consumo. Eu nem concordo nem discordo das mudanças, mas não era isso que a gente estava discutindo. A gente não estava debatendo isso. O negócio entrou de última hora. Vocês têm razão quando vocês tocam nesses aspectos. Aquela contribuição que entrou no último dia. Que isso, gente? Que conversa é essa? Contribuição semi-elaborada, na última hora. Não estava nem no texto. Então, tem coisas ali que realmente têm que ser afastadas. Essas são as piores. E realmente tem uma que não é tão bonita, que são esses regimes. Então, assim, eu gosto do modelo geral do IVA. Eu acho que ele está bem desenhado. A gente pode ter críticas pontuais, mas o modelo geral está bem desenhado. O que não está bem desenhado são os regimes, são as exceções. Porque as exceções, de novo, elas trazem complexidade, elas trazem problemas, a gente tem que pensar em tudo de novo, tem que reanalisar, precisa ter sistematização. Por exemplo, aí vamos direto ao ponto. Eu fiz aqui toda a minha introdução para dizer o seguinte. Eu adorei a metodologia que o Sallusti traz, mas eu acho que não foi a metodologia dos legisladores. Não foi. Eu acho que eles adotaram premissas diferentes. Eu acho que quando eles falam de regimes específicos, eles estão falando de regimes que não têm ligação com o IVA, regimes fora do IVA. Quando eles falam dos regimes diferenciados, eles estão falando de coisas que têm a ver com IVA, mas vai ter alguma diferenciação. E quando eles falam dos regimes favorecidos, eles estão falando de coisas que já tinham algum tipo de favorecimento e que eles vão manter. Então, o grande problema que a gente teria aqui em fazer uma proposta... Sallusti, a sua metodologia é 500 vezes melhor e mais clara, é indiscutível isso. Então, mas como proposta concreta, de duas uma. Ou a gente adota o seu modelo e aí faz uma mudança estrutural, eu concordaria em fazer isso, em fazer essa proposição. Ou a gente tenta entender as premissas que foram utilizadas aqui, que acho que é um pouco do que o Antônio estava dizendo na fala dele após a sua manifestação, e tentar colocar algumas coisas pontuais que deixem mais claro, talvez possa ser mais factível. Então, a gente talvez possa escolher uma das duas coisas, eu concordaria com qualquer uma delas, eu acho que as duas são boas. Eu só acho que talvez reescrever tudo, depois na prática a gente não tem o mesmo efeito, entendeu? Vai voltar daqui um mês e meio. É isso, entendeu? Não tem como. Então, talvez ir para o caminho de tentar realmente compreender que tipo de metodologia eles utilizaram, que eu acho que é mais parecida com essa que eu narrei aqui agora, e aí fazer os acertos necessários, os ajustes de texto para ficar mais claro, aí usando a sua expressão mais honesto,
eu acho muito legal. Acho que pode ser um bom caminho. Esse é um ponto que eu queria fazer. O outro ponto é em relação a esse detalhamento das atividades. Esse, de fato, é o grande complicador dessa história. Quando você migra para debater regimes específicos e coloca essa lista inteira lá, a gente parece que está dando 20 passos para trás, né? Em relação à complexidade, o número de problemas, o que vai ser a elaboração dessa lei complementar, a interpretação de cada um desses itens. Então, assim, eu acho que hoje a gente também vai para um caminho de falar isso não tem que estar aí, e o que tem que estar aí são os modelos de tributação, que é o que o Salus estava propondo. Assim, depois a gente discute na lei complementar quais atividades vão se encaixar em cada um deles. Acho que pode ser uma proposta, também acho mais difícil. Uma outra proposta é fazer ajustes ali pontuais para tentar deixar algumas das situações um pouco mais claras. Eu vou dar um exemplo. Tá todo mundo... Saíram várias reportagens sobre isso, por isso que eu vou dar. Não estou nem fazendo essa sugestão, porque eu nem represento essa indústria. Mas, por exemplo, a indústria das atividades de fintech. Esse pessoal está chateadíssimo, porque na parte toda financeira, que foi narrado uma por uma das atividades, num micro detalhe, fintech ficou fora. E aí eles estão dizendo o seguinte, a gente faz a mesma coisa que os bancos hoje em dia. Se vocês não me colocarem aí, e só eu ficar no IVA, e toda a atividade do sistema bancário ficar num regime específico, isso vai ser um problemão. Então, ou a gente vai para uma linha que realmente tira tudo daqui, porque isso aqui vai trazer um belo de uma complicação, ou talvez é encontrar pontos muito específicos em que a gente pudesse fazer ajustes pontuais para, pelo menos, deixar o negócio um pouco mais organizado. Mas pelo menos seria minha predisposição não ir para recomendações de ruptura, porque eu acho que aí talvez a gente não colabore tanto no processo legislativo, no prazo que tem, sendo bem pragmático, né? Eu tinha um último ponto que eu queria destacar, deixa eu ver se eu lembro. A questão... dois últimos pontos que estão aqui nas perguntas que foram colocadas. Um deles é em relação a essa questão do PIS/COFINS, né? O PIS/COFINS foi inicialmente introduzido e nós tínhamos lá o regime beneficiado, que no fundo era chamado do regime cumulativo, mas ele também é benéfico, de 3,65, e começou com uma lista de atividades, depois esse negócio virou, né, uma bíblia. Todo mundo conseguiu se incluir aí. Eu fico sempre pensando sobre essas coisas, e eu tenho acho que como auxiliar desses debates todos, eu tenho sempre uma grande preocupação de fazer travas e que você não permita o processo político ser feito de maneira adequada. Ele pode não ser bom, ele pode ter uma série de distorções, mas é quase que retirar do Congresso o direito do Congresso fazer o que ele deve fazer. Se o Congresso Nacional quer beneficiar um determinado setor, será que a nossa atividade a gente pode fiscalizar como cidadão, questionar, levantar bandeira, etc. e tal, mas será que é criar entraves constitucionais para que o Congresso não tenha direito de fazer isso? Eu acho uma interferência no processo político, entendeu? Que eu não sei se é adequado. Se os caras convencem o Congresso Nacional, o cara aprova, nós temos que dar porrada no Congresso, mudar na própria legislatura, mudamos deputados, senadores, etc. e tal, mas não é o processo legítimo. Então, se aquela turma toda conseguiu um tratamento benéfico, porque convenceu o Congresso de que eles deveriam estar... Eu estou bravo, porque o escritório estou lá no 9,25 ainda. E a maioria dos escritórios estão no lucro presumido paga 3,65. Eu não estou feliz também. Mas eu acho legítimo. Eles convenceram, eu tentei também, não consegui. Tinha uma época que tinha uma proposta legislativa que todo mundo pudesse se aproveitar da... Não foi, não deu certo. Fazer o quê? Acho que faz parte do jogo. E o último aspecto aqui, que é a questão da repartição de receita. Isso aqui eu achei que ficou um pouco atrapalhado. Naquele dispositivo do parágrafo 5º do artigo 156, em que se fala das regras de distribuição das receitas dos regimes específicos e diferenciados. Eu achei muito estranho, em primeiro lugar, ficar para a lei complementar definir repartição de receita. Isso eu achei bem estranho, porque eu acho que eles não estavam prontos para fazer o detalhamento aqui. E aí acabou ficando desse jeito. Isso eu achei perigoso, né? Você tem toda a repartição de receita em relação ao regime normal fixada na Constituição, aí você vem para os regimes diferenciados e específicos e fala, a lei complementar vai dizer. Eu achei que ali, como eles não estavam prontos, ficou assim. Não deu tempo, mas eu achei estranhíssimo, talvez não sei se fazer alguma recomendação aqui. Só para finalizar, por que eu acho que eles seguem esse caminho de tentar detalhar um pouco melhor na Constituição todos esses setores? Porque eu acho que, queiram ou não, para que o debate possa se concretizar de alguma maneira, eles precisam partir de alguma base. Então, mesmo o estudo que foi apresentado, por exemplo, pelo Ministério da Fazenda agora para o Senado examinar, que fala daquela alíquota que pode variar de 24 a 27, ele tem que ter alguma base.
Então, agora, pelo menos, eles têm uma base. Isso aqui pode ter variações no momento da implementação, mas ele sabe de que setores ele está falando. Se ele não consegue nem definir os setores que ele está tratando, depois de um grande debate legislativo, eles não estariam nem conseguindo debater a alíquota, entendeu? Eu acho que a linha de detalhar um pouco que atividades, eu acho que o Bernardo, por exemplo, deve ter gostado um pouco desse modelo, porque, queira ou não, amarra um pouco na Constituição e ele, pelo menos, enxerga do que ele está falando. Pode ter variações na implementação da lei complementar, algumas podem ser mais amplas, outras menos amplas, mas, pelo menos, ele tem uma base, ele consegue apresentar um estudo. A alíquota vai ser tanto. Se isso não tivesse aqui, o que a gente estaria discutindo em termos de carga? Então, eu acho que, para o governo, facilitou um pouco esse debate também, entendeu? Só para, talvez, tentar entender a lógica do que foi proposto para a gente poder fazer as recomendações. E com isso eu encerro aqui a minha fala para que a gente possa debater as questões. Mas, talvez só para concluir, eu acho que eu não iria para essa... Eu estou totalmente com o Salúcio em fazer, talvez, uma nova metodologia, porque essa aqui está atrapalhada mesmo. Mas eu acho que se a gente tentar entender um pouco melhor as premissas e fizer recomendações mais pontuais, a gente pode ter mais sucesso em alguma mudança. E eu acho que, em relação aos tipos de atividade aqui, eu também não sei se eu iria para uma linha de tirá-las todas daqui. Eu tentaria encontrar questões realmente que não foram contempladas, que são completamente situações que são completamente, que chamam muita atenção, para a gente tentar interferir nisso e, evidentemente, pode envolver a nossa atividade, sem dúvida nenhuma. Peroba, obrigado. Eu acho que a gente pode fazer os comentários então daqui a pouco, Suzy concorda. Eu vou então passar a palavra para o Gustavo Brigagão, que é o presidente do CESA, muito nos honra, estando hoje à tarde aqui com o IASP e a ASP, e vai tratar de um tema aqui que é de importância para a mesa em si e para a advocacia. Obrigado. Obrigado, Antônio Carlos. Queria cumprimentar, dizer que estou muito feliz aqui, estar numa mesa dessa, só tem amigos, o meu queridíssimo Salúcio aqui, companheiro de batalhas, né? A Fernanda, você, Antônio Carlos, também, que é outro companheiro, a Suzy também, que é outra companheira, e o meu queridíssimo Peroba, que normalmente está do outro lado, né? Mas, sim, eu estava vendo isso aqui tudo, achando graça, né? Porque isso fez lembrar meu queridíssimo mentor, Condorcet Rezende, que ele dizia que o direito não é ciência. O direito não é ciência, ele dizia. O direito, na verdade, é uma técnica. Porque a ciência ela surge de um fato externo, né, ou da natureza, e aí você estuda aquilo que é completamente alheio à vontade humana, e aí você começa a ver um grau de repetição naquilo, e aquilo você começa a estudar aquilo, daí você tira uma conclusão científica a respeito daquele assunto. Nós estamos aqui debruçados nesse texto, que surgiu, como o Peroba falou, numa cristalino, né? Era um negócio que eram as normas de IVA, o IVA puro, que não tinha exceção alguma, que não tinha nada. Eu discuti com todos vocês durante esses anos todos. Vocês não me viam falando de sociedade profissional lá atrás. Nunca falei disso. Eu discutia o conceito de não cumulatividade, que, a meu ver, bati muito nesse ponto, falava da alíquota única, que, a meu ver, você não pode tratar. Se você tratar igualmente desiguais, é tanto ruim quanto você tratar desigualmente iguais. Você fere o princípio da isonomia. Essa questão de que é o consumidor, mais ou menos, né? Eu recebo honorário de sucumbência. Morreu em mim. Você citou o exemplo das sociedades profissionais. Morre em mim. Então, eu estou aumentando o meu preço. E, aliás, isso também se aplica no meio da cadeia. Porque o meu cliente, o nosso cliente, de todos nós aqui, vocês sabem, as negociações são para jogar o honorário para baixo e não para cima. Então, o sujeito vai ter um argumento enorme para dizer o seguinte: olha, não vou aceitar esse aumento de fluxo financeiro de jeito nenhum. Você trate de pegar esse aumento aí de IVA, que vai ser de 30%, por aí, e tire da sua margem. É isso que vai acontecer. Então, mais ou menos esse negócio aí vai tomar o crédito e ainda vai diminuir o teu preço. Tá? E tem mais. O exportador está pouco se lixando para isso. No volta ao honorário de sucumbência. Eu tenho alguns exemplos nas sociedades profissionais dessas situações. Mas, voltando ao assunto aqui.
A gente aqui num esforço... Por isso que eu gosto desse rapaz aqui. Ele conseguiu tirar algum jeito, alguma forma de tirar algo que seja lógico disso aqui que está aqui. Isso aqui foi objeto de uma aprovação na Câmara dos Deputados completamente assodada. Isso é uma violência ao Estado Democrático de Direito. Não foi nas últimas 24 horas, não, Peroba. Foi depois da votação, provavelmente. Não estava lá. Isso já estavam votando, apertando o botãozinho ali, ou então lá de fora, porque colocaram uma votação virtual, sem ter a menor necessidade disso, juntaram 2 turnos em um só e mudaram o texto enquanto o texto era votado. Isso eu costumo usar esse termo porque, apesar de ser uma contradição em termos, né, é uma ditadura do Legislativo. Isso aí, 3 pessoas, 3 parlamentares e um secretário do Ministério da Fazenda, alterando o texto do jeito que eles estavam querendo alterar. Essa que é a verdade. Que democracia é essa? Que Estado democrático de direito é esse? Isso não existe. Isso não existe. E aí surge isso aqui. E a gente tem... Eu me lembro do Condorcet. Ciência nada. O sujeito aqui... o que pode ser? Vê que teve aquela discussão que a gente teve lá, aquele dia. Não, é especial não. Especial não pode ser. Mas especial por que não? Especial não é só o que é bom. Tem um especial que é ruim. As pessoas especiais são pessoas que têm algum tipo de deficiência e não tem. Isso não é, obviamente, não é bom. Então, o especial é aquilo que se destaca do genérico. Então, as pessoas ficaram com essa discussão e acabou que ficou aí diferenciado, especial e qual é o outro? Favorecido. Mas tudo isso aí se mistura. Você quer ver como a sua explicação para especial não bate, que é aquilo que não gera nenhum tipo de diminuição? Em primeiro lugar, que os diferenciados geram diminuição. Aliás, é o que gera diminuição de imediato, porque eles já dizem lá, a alíquota está reduzida em 60%. Já tem uma diferenciação ali, um favorecimento indiscutível, porque já tem uma diminuição de alíquota. É sinônimo, mas é óbvio que é sinônimo. Não tem diferença nisso aí, gente. O que tinha que ter era um especial, no geral, acabou. Entendeu? Geral, só tinha que ter isso. Agora, você quer ver o que eu estou querendo te dizer? É o seguinte, todos eles há uma previsão no texto do aglutinativo aprovado não, que passou por aquele processo lá de formal na Câmara, há lá uma previsão expressa de que esses regimes todos eles gerarão uma diferenciação na alíquota de referência. O que pressupõe que todos eles vão gerar uma diminuição de carga tributária. O que eu concordo com você. É esquisito quando você está lidando com situações que não é esse o objetivo. É simplesmente o de trazer uma tributação que seja mais própria, que não haja possibilidade de aplicação de todos esses dispositivos, de todas essas regras de não cumulatividade. Se nós formos ver os especiais eles podem simplesmente pegar todas as regras do IVA e de não cumulatividade, eles podem jogar fora essas regras e aplicar outras regras. Então, outra coisa, sai do IVA. O especial sai do IVA, não tem fato gerador, não tem base de cálculo, não tem não cumulatividade, não tem nada. Mas o que me traz aqui hoje? Esse é o aspecto. Como eu estava discutindo. Eu não discutia isso, vocês todos são prova disso, porque a gente vem discutindo isso aí há anos. Agora, quando eu vi isso aqui, quando eu vi os bares do Salúcio, entendeu? Quando eu vi o sistema financeiro, aliás, sem aplicar isonomia, porque as fintechs estão fora, como o Peroba disse, quando eu vi restaurantes, parques aquáticos, eu sempre falo aquáticos para deixar um pouquinho mais ridícula a situação, não é? Quando eu vejo hotéis, restaurantes, lotéricas, empresas imobiliárias, todas excluídas, aí eu falo, aí não. Aí eu vou começar, então, a fazer como as fintechs têm que fazer. Vou dizer, não.
aí tem que ser as sociedades profissionais, tem que estar aí. Todos nós temos que estar lá. Mas não somos só nós, advogados, não. Porque o fato da OAB ter tomado a dianteira disso, nós tivemos lá no Senado, Sallucci, eu e mais uns 2, estivemos lá conversando com todos os senadores, com Rodrigo Pacheco, com Eduardo Braga, com Efraim, com Ângelo Coronel, Santo Ângelo Coronel, jogador dos dividendos, né? Estivemos conversando com eles e alguns diziam, não, isso é coisa de advogado, né? Não, não é coisa de advogado, é coisa de todas as sociedades profissionais. É médico, dentista, engenheiro, arquiteto, contador, todos, economistas, administradores, todos. Essas, a gente vai lá para 65, 68. Quando criou-se o sistema tributário que existe atualmente, nós tínhamos antes o Imposto sobre Indústrias e Profissões. Lá já se fazia um questionamento sobre a possibilidade desse tributo incidir percentualmente sobre os rendimentos dos contribuintes desse tributo. Lá já se fazia esse questionamento. O Supremo Tribunal Federal, naquela época, deu um entendimento. Não, isso aí não tem, acho que não tem muita relevância, isso não. Isso aí pode haver essa incidência. Com a reforma de 65, Rubens Gomes de Souza, o maior tributarista que esse país já teve, que foi que foi o criador da reforma tributária de um sistema que vive, bem ou mal, estragado no meio do caminho, até hoje. Ele disse o seguinte, não, se você tributar percentualmente os rendimentos do autônomo com o ISS, você vai estar fazendo com que esse tributo se torne um imposto sobre a renda. Não pode ser assim. Então, fez que a tributação já no Código Tributário Nacional, a tributação dos autônomos, não estou falando das sociedades ainda, dos autônomos seria tributada de forma fixa. Mas, com a evolução no tempo, viu o seguinte, olha, as sociedades profissionais nada mais são do que um aglomerado de autônomos, porque todos respondem pessoalmente pelos serviços que prestam, o que os diferencia de um tintureiro, por exemplo. Tintureiro, você vai lá, entrega a sua roupa para lavar, tintureiro rasgou a sua roupa toda. Você não vai processar o sujeito lá que fez o erro, você vai processar a tinturaria. Na advocacia, não. Vai processar cada um de nós. Na medicina, não. Enfim, nas sociedades profissionais, não, porque tem responsabilidade pessoal. E aí criou-se a tributação fixa do ISS, também para as sociedades profissionais. Chegou a Constituição de 88, proibiu isenção heterônoma, como todos nós sabemos. Os municípios disseram, isso aí, então caiu com a Constituição de 88. Foram discutindo, chegou no Supremo. O Supremo disse negativo. Isso aí não é um benefício fiscal, isso é um regime especial, ou é diferenciado, ou é especial, ou é favorecido. Pois é, o Supremo disse que nada disso é o que se aplica às sociedades profissionais, que é um regime que atende às especificidades dela. E por 11-0, então Marco Aurélio votou favorável, 11-0, as sociedades mantiveram o seu regime de tributação fixa. Pois bem, Congresso Nacional, Lei Complementar 116, o projeto do qual resultou a Lei Complementar 116. Tentaram dizer ali, colocaram no projeto do qual resultou essa Lei Complementar, que haveria revogação expressa do artigo 9º, parágrafo 1º e 3º, dos autônomos e sociedades profissionais. Os parlamentares olharam aquilo e falaram, não, esse nós vamos tirar da revogação expressa. É o único dispositivo do Decreto-Lei 406 que está em vigor. Único. Aí os municípios não cansaram, incansáveis. Continuaram. Isso foi para o STJ. Queriam uma revogação tácita. Não é expressa, mas é tácita. Como se pudesse isso ser possível. Uma revogação tácita numa situação em que havia revogação expressa e retiraram da aprovação do projeto. Perderam as duas turmas. As duas turmas contrárias à revogação tácita. Veio a Lei Complementar 157, tentaram a revogação expressa, o Congresso disse não. Veio a Lei Complementar 175, tentaram a revogação expressa de novo, disseram não. E vários outros projetos que não chegaram a nem virar lei,
mas tentaram. Em todos eles, o Congresso disse não. Portanto, aí depois continuaram com aquelas discussões que todos vocês conhecem, da questão da natureza empresarial das sociedades de advogados. Todas. Foi para o Supremo Tribunal Federal. 7-1. Aliás, muito me orgulho o fato de eu ter feito a sustentação oral pelo César, nesse caso. Aliás, gostei muito do resultado 7-1, porque eu me livrei daquele pesadelo, o 7-1 da Copa do Mundo. Preferia 7-1 do que 11-0. Mas, enfim, por que eu disse isso tudo? Pelo seguinte, esse regime, seja lá que nome se der a ele, das sociedades profissionais, ele foi abençoado pelo Supremo e foi criado e ratificado pelo Poder Legislativo durante os últimos 55 anos. Portanto, se nós vamos sair daquela situação original a que o Peroba se referiu, em época em que eu não fazia nenhuma ressalva em relação às sociedades profissionais, se vão criar uma sequer, dê o nome que quiser ao regime que vai ser aplicado a essa atividade, as sociedades têm que vir primeiro. Entendeu? E é isso que nós estamos fazendo. Portanto, nós estamos aqui na ASP e ASP. É uma instituição da advocacia, uma das maiores que existem no país. Então, eu acho que na nossa proposta, nós apresentamos essa proposta ao Ângelo Coronel, Santo Ângelo Coronel, e ele já fez a apresentação da emenda. Eu acho que nós temos que colocar como produção desta mesa, novamente, a mesma emenda que foi apresentada lá pelo Ângelo Coronel, colocar isso como uma proposta nossa, resultado dessa reunião aqui. Tá? É o que eu acho. Eu proporia tirar muitas dessas. Olha, para isso, porque nós elaboramos... A sugestão que eu teria, para a gente não entrar, de repente, numa questão de política, talvez pegar o gancho do Salus e falar assim, olha, nós entendemos que os regimes, agora já até favorecidos, os que vão diminuir a tributação, eles têm que estar no acordo com os valores do preâmbulo. Né? Por exemplo, como estão, por exemplo, saúde, segurança e educação, e a segurança alimentar. E aí já fica claro que a gente não concorda com todos os outros, fazendo uma crítica. E agora, obrigada, estou só numa dúvida. Essa emenda, realmente foram tantas coisas lidas, do Coronel, ela é só para a advocacia ou é para todos? Não, para todos. Para todos. Nunca nós agimos. Não, eu já queria ter essa certeza. Agora, eu queria fazer alguns comentários. Não, mas você poderia mandar depois ela para a gente? Manda agora, está Manda aqui. assim já para mim, por favor. Está aqui. Ela anda comigo no meu bolso. Mas Suzy, deixa eu só fazer... Aí vamos tirar os bares, vamos falar, pessoal... Deixa eu só fazer uns comentáriozinhos. Eu participei lá de uma audiência no Senado, em que estava o Bernardo Pia, e era um setor de saúde. Até o Bernardo estranhou a minha presença, dizendo, engraçado, um advogado. Aí eu falei, não, eu estou representando 3 instituições aqui, eu estou aqui como representante de 3 instituições da saúde, e não como advogado. Mas poderia até falar como advogado, porque, assim como há essencialidade em relação à saúde, há também essencialidade em relação à advocacia. O artigo 133 da Constituição Federal, que é essencial à administração da justiça, a advocacia, é tão essencial quanto. Por isso é que eu digo que esse dispositivo, que cria um regime específico, favorecido, ou sei lá o quê, para o setor de saúde, diferenciado. Ele não pode se aplicar às sociedades profissionais, sob pena de violação expressa e frontal ao princípio da isonomia. Por que essas profissões, a profissão dos médicos e da saúde, vão ser beneficiados de alguma forma e nós, que somos tão sociedade quanto eles,
e também atuamos numa profissão que é essencial, constitucionalmente essencial. Supremo, é no preâmbulo, é antes da Constituição. Acesso à justiça. Acesso à justiça. A saúde também está lá, né? Pois é, o nosso está no preâmbulo e na parte interna. Então, quer dizer, nós somos tão essenciais quanto eles. E disse isso lá para a PIA, falou, não, mas eu acho que não. Então, isso vai ser judicializado. No momento em que isso se aplicar às sociedades médicas, sem se aplicar às sociedades de advocacia e todas as demais, isso vai ser judicializado no momento seguinte. Fere a isonomia. Por que os médicos vão ter e nós não? Somos tão essenciais quanto eles. Entendeu? E aí, em função disso, Suzy, sempre nós atuamos lá em representar. E vem cá, não estamos nem representando as sociedades. Essa que é a diferença da nossa proposta de emenda para a proposta da OAB. Nós não falamos em sociedades, nós falamos em serviços prestados no âmbito de profissões regulamentadas. Por quê? Para pegar também os autônomos, que foram a origem disso tudo. A coisa começou com o autônomo. Então, são os serviços prestados por sociedades ou por autônomos, elas têm que ter um tratamento diferenciado. Entendeu? Esse é o ponto. Você quer colocar? Não, é que eu queria, assim, depois de ouvir vocês 4, então eu estou chegando à conclusão que há um consenso que a metodologia não está boa, certo? Então, a gente teria 2 opções, ou arrumar totalmente, que é a primeira opção do Sallucci, que a gente também está concordando que não haveria tempo hábil, ou melhorar, fazer uma sugestão em cima dessa que está aqui, sugerindo que todas as categorias ou setores que forem contemplados com esses regimes, que seja verificada, primeiro, a relação com os valores do preâmbulo, a gente já elenca, e aí colocar que nós entendemos que qualquer atividade fora isso e que não tenha uma justificativa, como o da monofasia, vai gerar inconstitucionalidade ou litígio. É até bom porque fica uma análise jurídica. Né? Ou litígio. E também... Publicou, já me manda. E, então, a gente colocaria isso e que talvez coubesse a lei complementar definir de uma maneira melhor essas conceituações, alguma coisa nesse sentido. E aí, assim, e depois abarcar a questão dos serviços das profissões regulamentadas. Suzy, veja, o Peroba comentou, não, eu entendo que essas 3 classificações, elas partiram de outros critérios, e ele deu uma descrição. Faz sentido o que você falou, mas eu não sei onde está escrito isso. Quer dizer, não está. Pois é. Todas as categorias, eu mais ou menos entendi. Pois é uma interpretação que possível. Não é perfeito, então, assim, se eu começo dizendo o seguinte, olha, vai ter regime específico, diferenciado e favorecido. Se eu sou legislador, entende-se por regime favorecido, esse. Por diferenciado, esse. Por específico, esse. Então, a gente vai pedir essa conceituação. Agora, eu dou uma embolada aqui. Mas talvez, pegando a exposição de motivos, fique mais claro. Pegando a exposição de motivos, então, talvez possa ajudar. mas no regime específico, a gente não vai falar, mas o E fica totalmente fora, né? O de hotelaria, parque de... Então, mas ele é fora do IVA, mas você não tem uma explicação para serviço de hotelaria, parque de diversão, temáticos, bares, restaurantes e aviação regional. Então, ainda que seja fora do IVA, o que a gente tem que mostrar é que tem que ter uma fundamentação. O serviço bancário, financeiro, eu até consigo entender, o de imóveis também. E depois, lá na frente, teve uma especificação. Não são todos os serviços financeiros que vão ficar fora do IVA. Pode ser ou pode não ser. Por exemplo, eu dei uma examinada na consulta pública feita pela Comunidade Europeia em 2021, que ainda não foi discutido e deliberado, e tem 55 position papers examinando o assunto. Tudo está em jogo ainda na Comunidade Europeia, no serviço financeiro. Se eles ficam só em taxas de comissão, se eles dão isenção para tudo, como muitos países dão, se eles vão para a linha do spread, tributar de alguma maneira o spread com uma alíquota minorada e dar crédito, que é um pleito deles. Tem 7 opções de tributação naquela consulta pública. Então, mesmo para serviço financeiro, né, a Comunidade Europeia chegou a uma conclusão, entendeu? Mas aqui eles fazem, aqui no final, eles escrevem todos os serviços que estão dentro.
Não, eles escrevem a todas as categorias que vão para um regime específico, que em lei complementar vão dizer qual é. Pode ser até ficar no piscofins, hein? Mas você vê a argumentação do setor imobiliário de que você tem uma distância muito grande em termos de tempo entre a aquisição do imóvel ou a construção e a realização, isso ocorre com o estaleiro também. Todo mundo tem uma explicação. Com maquinário, constrói uma fábrica. Mesmo constrói uma planta da Petrobras, plataforma de petróleo, é a mesma coisa. Mas o que eu entendi, da classificação é regimes específicos são aqueles fora do IVA. Acho que essa foi o desenho, pelo menos a premissa utilizada por eles. A linguagem não é melhor, evidentemente que o Saulo propôs é muito mais adequado e mais claro. Os diferenciados são regimes que ainda estão no âmbito do IVA, mas tem alguma diferenciação em relação ao regime principal. E os beneficiados, favorecidos, são aqueles que preservam benefícios que já estavam na Constituição, que é a Zona Franca de Manaus e Simples. E o biocombustível. No combustível, como é que fica? No combustível. Não, É combustível não, biocombustível. É favorecido. Mas ele mantém o favorecimento já existente, entendeu? Mas não na Constituição, né? Que eu saiba. Não na Constituição, mas agora eles estão na Constituição escolhendo regimes que têm tratamento favorecido atualmente, que eles querem manter constitucionalmente. Esse foi o raciocínio. Fogo de combustíveis lubrificantes está no específico. Isso é IVA. Isso não é fora do IVA. Esse, enfim, fora Vamos lá. do único. São as confusões. Esse é o único que destoa? Esse é o único, pelo menos aqui rapidamente, é o que destoa. Deve ter mais, né? Deve ter mais. Eu acho que essa dificuldade, assim, que é um trabalho realmente de fôlego. Esse precisa mergulhar. E fazer tudo isso, né? No tempo que a gente tem. Não dá. Eu gostei muito das colocações do Saluzzi, ministro, a questão de honestidade, né, do termo. Ele falou, está coerente, né? Esse termo, Mas, olha, regime ele põe favorecido, serviços regime financeiros, ele não fala em lei complementar, ele fala em para tentar melhorar o texto, para alguém não que eles só fala, definem. consideram ser serviços financeiros. vai ser Então, ele falou aprovado, tudo isso aqui vai ser cara, objeto do regime específico. porque senão realmente vai ficar mais vai difícil dizer o ainda que é. a aplicação dessa Constituição. E extrair uma lógica. E claro, com a inclusão do regime para o serviço sociedade de profissão regulamentada. Mas eu acho que essa abordagem da Suzy, ao fazer essa crítica ao regime diferenciado, sob a perspectiva dos valores que a Constituição deve defender, e sugerindo que, eventualmente, coisas que não estão ali no preâmbulo da Constituição deveriam ser excluídas, já vai com a necessidade de inclusão das sociedades profissionais, entendeu? E nesse sentido, né, eu acho que parte desse teste também a gente pode falar, poxa, aqueles que estão, de repente, como um teste de conferência, como fundamentação para esse argumento, se todas as atividades que estão como diferenciado refletem aqueles valores que estão no preâmbulo da Constituição. Exato. E lá está a justiça, está faltando a advocacia aqui. Eu acho que advocacia e regulamentada em geral. Eu ainda estou, em relação à questão da organização e metodologia dos regimes, das nomenclaturas, eu acho que alguma coisa a gente deveria falar. Porque realmente pouca gente está falando disso. Não, pouca gente está muito confusa. E existe uma questão realmente de honestidade em relação ao que se está fazendo e o que as pessoas vão compreender. Eu acho que não é nem... Eu entendi o que você falou, não é uma desonestidade proposital, mas a metodologia utilizada realmente não permite clareza, que é tudo que nós gostaríamos com a reforma, né? Então, alguma coisa a gente deveria dizer. Eu acho que a gente pode colocar, porque assim, tem os assessores, todos eles trabalhando, acho que nisso, mas a nossa colocar assim, olha, essa parte dos regimes específicos, diferenciados e favorecidos, a redação, a técnica, sei lá, usar um termo sofrível, difícil, tá um caos, colocar. E aí, a nossa sugestão é que haja uma definição do que o que cada regime é, né? Que a exposição de motivos traga essa especificidade e que faça essa relação com os valores. E que coloque os serviços profissionais. Como tem no documento aqui, né? Segurança básica e atendimento aos valores sociais. Isso. Você vê que alguns têm, outros não têm, né? Esse é honesto, honestíssimo. Porque então, talvez a gente tenha que pedir para que todos tenham. Os que entraram originalmente nas primeiras discussões vieram com explicação. Aqueles todos que entraram de última hora, não está na exposição de motivos. Porque não era trabalhado, né? Não estava ali. Né? Eu me lembro que o Nelson Jobim fez uma palestra lá na OAB, e ele foi constituinte, e ele fez um comentário que chamou a atenção, que foi justamente a ordem da inserção dos artigos no texto constitucional. Né? E ele justifica a existência do preâmbulo, a existência do artigo 1º, do 2º, 3º, do 4º, do 5º, né? Os direitos de garantia individuais.
Por quê? Todo o resto, dali para frente, vai ter que ser interpretado à luz desses valores, desses princípios que já são colocados na largada. Ou seja, no texto original estava lá na frente, em outro artigo, lá no Direitos e Garantias Individuais, lá no cento e alguma coisa. Ele colocou para frente justamente para que o intérprete pudesse saber que eu estou lendo. A partir daqui, tudo que eu vier a ler vai ter que ter conexão com o que eu acabei de ler, para guardar a coerência. E é isso. Né? E a Constituição, olha que interessante, o preâmbulo, ela fala em valor supremo. Ela usa essa expressão. São valores supremos. O supremo é algo divino, né? O supremo é acima de tudo, né? É uma palavra, né, que antecede o texto constitucional. Né? Antes do texto constitucional, tem alguma coisa a mais. A norma fundamental não é o texto constitucional. A norma fundamental são os valores que eu estou dizendo aqui quais são. E tudo que vier depois dele vai ter que observar este preâmbulo. É isso que está escrito lá. Então, ficamos assim? São duas propostas, então, é isso? Não, acho que a primeira é fazer uma consideração que da maneira como está, essa ficou muito ruim e tal. A proposta é que existam... Até tinha uma das perguntas, era justamente um pouco isso. Existem quais seriam os limites que a lei complementar deverá ter para determinar o critério material, né, dos regimes específicos, ou, né, do próprios regimes específicos, porque qual que vai... Aqui é outra colocação. Porque nos regimes específicos, eles podem tudo, aquilo que você falou. Não pode ser isso. Você tem que ter uma definição. O comando diz que pode, né? Não, então, mas eu acho que a gente talvez também tenha que colocar que não pode tudo, né? Porque você pode, por exemplo, um regime específico praticamente não pagar nada? Ah, Pode. Pode. Por que não? Né? Dependendo das características da atividade. Porque é isso, porque a ideia do regime específico, isso tem tudo a ver, evidentemente, com o que está sendo debatido na comunidade europeia. Eu quero escolher determinadas atividades que, ou porque a sistemática não funciona bem, e eu vou escolher que maneira eu quero tributar esse cara, outra maneira. Que é diferente. Ou porque aquilo tem uma relação tão direta com o consumidor que não faz sentido eu onerar de maneira significativa. Então, exatamente. Mas eu escolho uma maneira de fazer uma tributação específica. E ele tem que ter liberdade. Estou falando lá, eles estão discutindo lá atualmente 6 modelos. É claro, eles têm mais liberdade, eles não têm a rigidez constitucional que a gente tem, mas são 6 modelos. Então, eles tentaram adaptar isso para cá. Então, quando ele dá o comando para a lei complementar tratar do regime da instituição financeira, ele fala, ele pode fazer qualquer coisa, hein? Pode ter base de cálculo diferente, pode ter alíquota diferente, pode ter crédito, pode não ter crédito, entendeu? É super amplo. E é um comando. Eu até não achei o dispositivo aqui. Se alguém tiver... Você tem aí? Está no próprio, no inciso 5 do parágrafo 5º, na continuação do texto. Eu acho que a razão disso é que se fosse detalhar ou dar uma delimitada na linha do que a Suzy está falando, ia ficar mais complicada ainda a emenda, porque para cada atividade você tem que dar um corte. Detalhar o que seria. E a comunidade europeia também está mostrando que isso vai mudando ao longo do tempo. Também, o que eles imaginavam há 15 anos atrás, não é mais o que eles estão pensando agora. Claro. Então tem isso também, entendeu? Essa é uma questão complexa, viu, Suzy? Então, a gente aceita que os regimes específicos, eles estão fora do IVA. E sejam definidos em lei complementar. Sejam definidos em lei complementar, mas a gente não poderia dar uma fechadinha, porque senão... Em que sentido? Então, Sabe o que ele diz? Ele diz, inclusive, que pode ser objeto de tributação pela Receita. Ele fala o seguinte, se eu quiser manter o PIS/COFINS, eu posso manter. Mas vem cá, eu acho que essa ressalva, essas autorizações, elas se referem somente aos bancos, às empresas imobiliárias, aos planos de saúde, às lotéricas, e acho que é isso. Não é isso? É todo o sistema financeiro, uma lista grande lá de todas as atividades. Porque eu acho que pega no 1 e 2, quer ver? Os serviços financeiros, operação com bens imóveis é o B. Plano de assistência à saúde com custo de prognóstico podendo prever. Aí fala, alteração nas alíquotas, na regra de creditamento e na base de cálculo, admitida em relação aos adquirentes, a não aplicação... É no 2 agora. Agora, e a hipótese em que o imposto será calculado com base na receita, no faturamento, com alíquota uniforme em todo o território nacional, admitida a não aplicação de alguns princípios. Isso, será... O IVA não se aplica. Nada. São só esses dois que se referem ao B. O que é o C? Operação? Mas veja que, por exemplo, no E, os serviços de hotelaria e tal, só fala que pode prever hipótese de alteração nas alíquotas e nas regras de creditamento. É difícil entender o porquê que eu entro aqui
e não na alíquota reduzida que eles já deram de 60%. Me parece que ele quer dar uma redução de alíquota para as hotelarias, para todo esse item E, entende? Que é um pouco diferente. Ele pôs no específico os serviços de hotelaria, parque de diversão, bares e restaurantes, mas aqui não é específico, porque assim, podendo prever hipótese de alteração nas alíquotas e nas regras de creditamento. Ele não está falando que pode ser outro critério material. Mas o direcionamento. Mas então, para o regime específico dos hotéis, dos botecos lá do Salus e tudo mais, ele está mais para uma redução de Fundamental. alíquota, mas que acabou não entrando no artigo 9º, entrou aqui. Me parece que entrou de última hora e eles não souberam colocar. Então, mas Suzy, aí, quando você está fazendo essas colocações, você vê que para cada atividade tem um certo direcionamento. Então, o ponto é, eu acho que aqui, e lógico que tudo é resultado disso, é parte do processo legislativo. Quer dizer, cada grupo se apresentou e falou, olha, para a gente é mais ou menos isso aqui. Funciona bem assim. Ao invés de criar um conceito até amplo, dizendo, ó, todas as atividades vão poder depois, na lei complementar, se enquadrar em um ou outro regime, todo mundo já puxou um pouco a sardinha para o seu lado e falou, eu quero mais ou menos assim. E aí está trazendo realmente esse tipo de efeito, né? Um texto que direciona e traz diversos regimes, eu acredito até alguns que repetidos, para diferentes atividades econômicas. Vamos falar no microfone aqui para os internautas acompanharem, por favor. Então, com os internautas, e a gente, né? Eu acho que vou dar uma sugestão. Eu acho que a gente pode dizer que todos esses regimes diferenciados ou favorecidos, eles respeitem a lógica do artigo 8º. Fica criada a Cesta Básica Nacional em observância ao direito social à alimentação previsto no artigo 6º da Constituição Federal. Ok. Então, vamos dizer aqui, onde é que eu conecto cada um dos benefícios aqui? Espera aí, fala de novo para eu copiar aqui. Todos os regimes favorecidos específicos... É que eles conectem com o direito correspondente, o fundamento constitucional para que ele tenha um fundamento ou um benefício, uma justificativa, como tem aqui no artigo 8º. Por quê? Para a cesta básica tem e para os outros não. Então, mas é interessante, né? Porque Vai a ficar norma, com as calças na mão. né? A norma não precisaria da justificativa. A justificativa antecede, tem que estar na exposição de motivos. Mas aqui no Brasil, do jeito que a gente está indo... Na cesta quer básica dizer, está explicado não, aqui, tá ó, por quê? Não só na cesta básica, você deu outros exemplos aí ao longo da nossa conversa, que realmente tem que justificar aqui, vai ficar na norma, para quem quiser consultar, por que foi colocado aquilo ali, talvez, no contexto legislativo atual. Sim, porque esse específico da hotelaria, porque, veja, os que estão no artigo 9º, em tese, parece praticamente que todos estão no setor da agroindústria, que estão ligados ou à saúde ou à alimentação, né, a coisas assim essenciais, de valores essenciais. Mas quando a gente pega esse específico da hotelaria, ele foge completamente, porque ele não está fora do IVA, então ele não poderia ser um regime específico, ele é uma redução de alíquota. Sem fundamento nenhum. Aí é mais fácil pegar esse e dizer o seguinte, os serviços e outras atividades podem ter redução de alíquota de acordo com a lei complementar, deixa a porta aberta. Né? Porque se você colocar aqui todas as atividades... Claramente não tem a lógica de todo mundo. Então, talvez como uma sugestão, de encaminhamento, como nós somos a terceira mesa, tem tempo até amanhã para o encerramento, a gente vai... O IASP e a ASP combinaram de entregar para o senador Rodrigo Pacheco na semana que começa com 25 de setembro, porque semana que vem ele vai estar viajando. Então, eu vou fazer um resumo, passo para a Amêndola corrige, aí a gente passa no grupo e vocês concordando para a gente chegar perto disso que a gente está falando e a gente incorpora a emenda do Santo. É muita ousadia, gente... Não são muitos artigos, são 3 artigos. Reescrever? Não, dizer o seguinte, olha, o regime diferenciado são esses. Os regimes são esses. Se tiver uma abordagem mais simples assim, eu acho que pode funcionar. E aí, um parágrafo, olha, os regimes diferenciados podem ter alteração de base de cálculo, de alíquota, de regime de creditamento, etc. Mas aí, como é que você faz com esse inciso da hotelaria, do bar e do boteco? A gente esquece de colocar? Do bar ou do boteco? Não. Porque, assim, bar é uma coisa mais chique. Eu que venho lá do interior, que a Karen está aqui falando que eu falo, a gente tem boteco, que senta ali, toma cerveja naquele copinho, na calçada. Então, eu acho que seria muita
É muito desagradável a gente propor uma emenda para mandar os caras saírem do jogo aqui, né? Eu vou defender o meu interesse, né? Eu não vou dizer, olha, eu não aceito, eu quero emenda, sai a emenda da ASP. Sugerimos que saia o bar, a hotelaria e a aviação regional aqui e que seja incluída a advocacia. A gente vai... Primeiro, vamos perder todos os clientes desses setores aí, né? Os subscritores na Não, emenda. sem contar que a gente vai estar advogando contra a gente mesmo, né? Então, Não dá. Não, o que a gente pode realmente é sugerir que eles justifiquem cada uma das inclusões que Eles conectem com o respectivo valor ou princípio constitucional. Não dá pra constitucional. pedir pra tirar ninguém. E aí a nossa emenda vai junto. Tal como o artigo 8º, que eles já fizeram isso, quer dizer, não estou inventando moda. Estou dizendo, olha, segue a mesma técnica que vocês fizeram para a cesta básica aqui. Agora, Segue em relação aos outros. E aí, naturalmente, aflora aquilo que pode ficar e o que tem que sair. O que tem que entrar e o que tem que sair. não, sim, eu vou tentar até ver se eu consigo fazer. Não, vou até E tentar talvez, escrever. Antônio, aonde seria? Ó, isso está desorganizado, a gente tem que melhorar. E se para que isso tenha alguma lógica, deveria ser feito isso, aquilo. Mesmo que não dê certo, vai ser um documento importante que vai botar um pouco de ordem nessa história, entendeu? Se a gente ajudar na organização dessa metodologia, para que depois as pessoas possam compreender o que foi feito, já é um avanço. Acho que já é um grande avanço. Salus, vi que você fez umas anotações aí bem significativas. Se esse tema dessa incoerência que você encontrou entre a nomenclatura e a atividade, se listar isso, a gente também inclui, entendeu? Para essa atividade, correto é o regime diferenciado, para essa outra, favorecido. Para quando? Eu vou fazer... Não, na verdade, amanhã, no encerramento, a gente vai dar uma notícia de hoje, e eu acho que a gente tem que deixar preparado até sexta que vem. Porque a partir de 25, o documento tem que estar pronto. E como nós estamos bem tranquilos, porque, na verdade, são resultados das mesas e não das instituições IASP e ASP. Tá? Então, a culpa é nossa. O ônus é nosso. E aí, então, para ser objetivo, acho que é quinta-feira, se puder circular, para você ter um tempo tranquilo aí, se der antes, melhor. Quinta-feira, mais conhecido como amanhã? Não, na próxima. Ah, bom. Na próxima. Acho que isso a gente pode encerrar. Teve uma pergunta relacionada à alíquota zero. Não sei se a gente precisa tratar disso ou se o painel anterior já resolveu. Então, porque uma questão que surgiu é justamente o fato de que o IBS, pelas regras gerais, você não mantém o crédito no caso de isenção ou imunidade. Isso está lá no dispositivo próprio do IBS, então é um dos parágrafos. O ponto é que não estaria o alíquota zero. Então, por exemplo, numa situação em que você tem um produto que ele foi reduzido à alíquota zero, poderia-se manter o crédito, diferentemente da isenção e da imunidade? Essa foi uma questão que... então, eu acho que eles pediram para... Eles falaram para tirar a isenção, é isso que eu queria só... Foi o que eu entendi. eu também entendi, deixa eu só confirmar. Mas eu até entendi por que o Fleury foi contra, porque num outro webinar que eu fiz com ele explicou que a lógica, o racional da PEC, que vai um pouco contra a doutrina, é que o que é isenção, ela tem uma razão de ser para o destinatário final. Então, por exemplo, acho que o valor pago no transporte municipal é isenção. Por quê? Porque vira custo para quem está comprando, que é a pessoa física. E a alíquota zero vai dar crédito porque está na cadeia. É que quando, por exemplo, você vai na doutrina do Paulo de Barros Carvalho, a alíquota zero é uma isenção. Então, a gente talvez tenha uma confusão aqui, mas foi essa diretriz. Por isso que ele foi contrário a tirar ali a isenção, porque todas as vezes que quer se dar o creditamento, está se dando o creditamento nas alíquotas reduzidas. Eu acho. E, salvo melhor juízo, né, haver o comentário depois que vai vir da mesa, acho que a proposta deles vai ser no sentido de incluir a hipótese de manutenção de crédito para a isenção também, quando determinado por lei complementar. Acho que essa foi Agora, a conclusão. Foi dividido, foi meio a meio, não foi consenso. Ô, Suzy, Não, foi meio a meio, não foi nem maioria, foi meio a mas, meio. ô, Suzy, nessas situações em que a própria Constituição já diz que a alíquota vai ser reduzida, no meu modo de ver, a obrigação ali já nasce com essa alíquota. Não estou falando de isenção parcial, não estou falando de nada disso. Ela já nasce a obrigação com aquela alíquota e, portanto,
tem que ser crédito, não tem que se tornar crédito algum, não tem que tratar aquilo como se fosse uma isenção parcial, como se fosse uma isenção parcial. Não, sim, eu só estou colocando que isso, por exemplo, era o que, às vezes, a doutrina falava, mas quando o Fleury explicou isso no outro webinar, ele falou igual a você. Sim. Foi isso. Tá. Meus caros, então acho que cumprimos aqui a agenda e um pouquinho adiantados, assim, mas praticamente pontuais. Eu queria agradecer a presença de todos, a Fernanda, ao Saluce, ao Brigagão, Peroba. Suzy, muito obrigado. Eu queria passar para você dar a última palavra aqui do evento feminino. E uma boa tarde a todos. Bom, obrigada a todos que estão nos acompanhando pela internet, a todos que ficaram aqui presentes. Eu acho assim, estou super feliz, né? Nós que estamos pensando, a ela não aguenta mais eu mandar mensagem para ele, eu mando o dia inteiro. Né? Que a gente está nessa... Porque não é fácil montar, né? Um evento desse tipo, mas eu estou super feliz com esse primeiro dia, porque eu acho que a gente está conseguindo algo muito construtivo, né? Então, para melhorar essa redação, e eu acho que a mesa 3, esse tema me incomodou porque aquelas bobagens que a gente faz na vida, né? O Marcelo da PET me convidou para ser coordenadora do curso de reforma e falou se eu ficava com essa aula. Eu não tinha lido o texto inteiro, eu falei, fico. Como é que você explica isso, né? Numa aula de regime... Eu falei, não, isso aqui tem que ser uma mesa... Você falou, temos um problema. Nossa, eu falei, temos um problemaço, né? E aí, realmente, acho que agora acho que a gente consegue esclarecer um pouco mais e vamos poder contribuir bastante. Então, uma boa noite a todos e amanhã estaremos aqui novamente às 9 horas da manhã. Obrigada.